E hoje, celebrando a Santa Ceia, a morte do nosso Salvador, eu quero trazer uma meditação cujo título é este: Tudo converge no Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 12. João 12, do verso 23 até o verso 36. Eu vou editar aqui alguns versículos para não ficar extenso demais, mas sem prejuízo do seu entendimento. Então, vamos ler João 12, do verso 23 ao 36. A gente fala hoje, abra a sua Bíblia, mas a maioria pega o seu celular e abre o aplicativo, né? Ou então, nem pega a Bíblia, nem celular. Já olha aqui na tela. Isso aqui, inventaram isso aqui, ó, para facilitar a leitura. Vai ter gente que não vai nem trazer nem Bíblia, nem o celular não larga, né? O celular vai vir porque vem junto, colado com o corpo. Mas era tão legal quando antigamente falava assim, abra a sua Bíblia. E o povo começava a esfolhear. Fazer aquele barulhinho de página, né? Anjos. A irmã está dando ideia de botar uma caixinha ali para colher o celular na entrada. Fazer um caixote ali. Você chega e já bota ali o celular na entrada ali, depois pega no final. Então, eu até deixo estar com o celular aqui, porque tem gente que lê a Bíblia realmente. Eu leio a Bíblia no celular. Porém, tem que tirar o volume do chamado. Estamos em época de tecnologia, porque atrapalha muito, querido. Está no meio de um culto, toca o hino do Flamengo, hino do Fluminense, do Vasco. Não pode. Não é? Atrapalha a concentração da igreja. Então, não tem problema. Está com o celular para usar a Bíblia, desde que você não vá para Instagram e YouTube, ficar na Bíblia, você pode. Mas aí tira o volume das chamadas, tira o volume dos toques, para não atrapalhar o culto coletivo. Amém? Temos que nos adaptar. João capítulo 12, verso 23, igreja. E eu quero que você perceba como tudo converge em Cristo Jesus. Ele é o centro de tudo. E ele mesmo disse isso. Quantos já estão com os olhos postos no texto? Está aqui, né? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele vai falar nos versos seguintes: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, gera muito fruto. Vamos pular esses versículos, você já sabe esse propósito. Vai para o verso 27 agora. Eu quero realmente mostrar a vocês como Jesus sabia que ele era o centro do propósito de Deus o Pai. Verso 27, vamos lá, irmãos? São momentos que antecederam a crucificação. E a palavra diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus sabe que tem que morrer na cruz por nós. Ele tem consciência clara da sua morte necessária. E aí ele vai dizendo diante dos discípulos, né? Verso 28. Pai, glorifica-me, pois, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. É interessante o que aconteceu ali, né, irmãos? Jesus está diante dos discípulos e está falando com Deus Pai na frente deles. Ninguém esperava que Deus Pai respondesse. Quando você fala com o céu, você ouve alguma voz vindo do céu? Não. Mas nesse momento aqui em que o Filho precisa ser fortalecido, o céu se manifestou, Deus do céu se manifestou. Olha o que aconteceu na mente dos discípulos. Verso 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Eles não discerniram claramente que era Deus respondendo ao Filho. Foi um alarido, um barulho muito forte. Pensaram que era um trovão.
E o texto segue dizendo assim, ó. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Verso 30. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Satanás está com os dias contados. Verso 32, o príncipe desse mundo é Satanás. E eu, liga comigo o verso 32, que é o chave do nosso entendimento. Vamos lá? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém, povo santo? Jesus sabe como vai morrer, de que forma morrerá, qual é a modalidade do seu suplício. E ele sabe que será levantado da terra. A maioria dos estudiosos acredita que ele estava falando justamente da crucificação, quando seu corpo estava pendendo da cruz entre o céu e a terra. Amém? Agora o que ele afirma aí que é o mais interessante para a nossa meditação, ele já declara, eu atrairei todos a mim mesmo. Amém? Diga isso, Jesus atrairá todos a ele mesmo. Todos os crentes? Sim, mas não só os crentes. Eu quero mostrar isso para você nessa noite. Amém? Vou mostrar à igreja que Jesus faz convergir nele todas as coisas. No céu e na terra. Não é só a igreja que vai a Jesus. Até o céu se move agora convergindo nele. Vamos andar um pouquinho que você vai entender. Palavra que nós paramos aí, verso 32, não é isso? Verso 33, então. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ele sabia que era a crucificação. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? A multidão não tem discernimento daquilo que Jesus está falando. Ele é o próprio que vai ser levantado. E aí, verso 35, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco, a luz está convosco. Ele é a luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Verso 36, igreja. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus afirmou categoricamente uma frase assim, digamos, se você fizer uma leitura dinâmica, você perde o detalhe. É uma ênfase absoluta no meio de uma frase maior. Jesus disse, eu atrairei todos a mim. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. E todos exclui exceção. Quero fazer você pensar nisso. Agora, antes, no meio da ministração do louvor, minha mente foi levada lá atrás, quando eu me entreguei a Jesus. Lenice comentou isso, né? Nós precisamos ter sempre em mente que nós fomos atraídos para a cruz. Fomos atraídos para o Messias. Fomos atraídos por Cristo. Ela perguntou assim, quantos tiveram experiência com Cristo na infância? Quantos tiveram experiência com Cristo na adolescência? Quantos têm mais de 20 anos, que tinha mais de 20 anos quando foram a Cristo? Quantos eram mais velhos até? Eu fui a Cristo com 27 anos, pastor de vocês. Foi interessante porque recentemente trouxe à memória toda a minha conversão, conversando com a esposa do pastor Igor Guerreiro, que lá estava conosco. A única esposa que foi a do pastor Igor Guerreiro, irmã Carol. E ali nós conversamos. E ela foi ouvindo o meu testemunho, como aquele jovem ímpio, incrédulo, duro de coração,
gostava de pagode e de bebida, subia um morro para ouvir pagode e encher a cara de cerveja. Como é que esse jovem de coração duro foi atraído com laços de amor por Deus e conduzido a Jesus? Eu entrei em vários méritos que eu não vou contar meu testemunho agora de novo, mas foi muito interessante como Deus trabalhou com a minha vida. Colocou um ímpio para desenhar a Bíblia, na minha profissão de desenhista. Eu entrei contra todas as probabilidades. Eu entrei numa empresa evangélica, declarando para o capelão da entrevista que eu era ímpio, que eu bebia e que eu gostava da noite. Falei tudo isso para o capelão no dia da entrevista. Ele com a cara mais tranquila do mundo falou, não tem problema nenhum, não. Eu falava já para provocar. Aí contei para ela, eu era um cabra tão difícil, irmão, vocês não têm noção de como o pastor de vocês era duro. Vocês não têm a menor noção. Eu era tão duro para ser evangelizado. Se a pessoa viesse para mim, Jesus te ama, levava um safanão de palavras, irmãos, saía com duas quentes na orelha. Eu fiz pessoas que tentaram me evangelizar chorar. Pessoas que tentaram me evangelizar saíram chorando. Porque eu os repeli com toda a fúria, odiava crente, odiava a Bíblia, chamava de bendito livro preto. E eu fui lembrando tudo isso ali para ela, fui contando meu testemunho, já se sentiu fortalecida. Como esse cara que era avesso ao evangelho, duro, incrédulo, ímpio. Como é que Deus trabalhou nesse coração? Eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu fui atraído com laços de amor. No meu testemunho não tem um momento decisivo assim de enfermidade. No meu testemunho não tem um livramento de morte. No meu testemunho não tem de conversão, alguma coisa drástica. Eu estava desempregado, desesperado, nada disso. Pelo contrário, quando eu comecei a trabalhar naquela empresa evangélica, eu ganhava muito bem para quem tinha 20 e poucos anos. Ganhava um salário muito bom. Então, eu não estava com nenhum problema. Mas o Senhor me atraiu com laços de amor. E foi me atraindo, e foi me atraindo. E quando eu me quebrantei pela primeira vez diante de Deus, num culto, no alto do Morro do Borel, num trabalho pentecostal, irmãos, foi fantástico. Imagina um camarada que é difícil, duro, durão, e numa roda de oração, lá no alto do Morro do Borel, tinha mais ou menos 12 pessoas. Eu segurei as mãos daqueles irmãos, naquela época eu já fechava o olho, e aí, na oração, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu só me lembro de estar no centro da roda, de joelho, ajoelhado e chorando igual uma criança. Eu não me lembro de ter caído de joelho no meio daquela roda. Não tem essa memória na minha mente. Mas eu estava lá no centro da roda, os irmãos orando e eu ali, no centro, chorando copiosamente. E quem me acompanha há muitos anos sabe que o pastor de vocês não chora. Aqui, via lágrimas secas. Que não desce nem por um decreto, é muito difícil. Irmão. Eu não sei se é um problema genético, mas eu não choro. Eu sinto toda angústia, toda tristeza, mas aqui não desce uma lágrima. Mas no dia que Deus me quebrou, no dia que Ele me atraiu, Ele botou o dedão dele assim em cima de mim, e eu fiquei igual um caco de vidro no chão, chorando copiosamente. Naquele dia eu conheci que existe Deus. Aí contei para ela, mas depois tinha a segunda etapa. Naquela época eu já entendia que tinha um outro, tinha o Jesus. Eu não misturava Deus com Jesus. Eu conheci Deus. Deus existe. Fiz a primeira oração. Mas agora eu precisava conhecer Jesus. Eu me lembro que eu fui para a empresa trabalhar, para desenhar na empresa, e eu fiquei tão angustiado por conhecer Jesus, que eu larguei minha prancheta de desenho no meio do expediente,
e corri para o meio do pátio da empresa com a Bíblia na mão, igual um doido, um maluco. Falei assim, agora eu quero conhecer Jesus. Imagina, irmão, a cena. Sol quente, todo mundo trabalhando e eu no meio do sol lá, com a Bíblia no meio do pátio da empresa. Eu quero conhecer Jesus. Sabia que tinha conhecido o Pai, mas na minha mente ainda não tinha conhecido Jesus. Porque o projeto de Deus é que todos vão até Ele. Amém, povo santo? Isso é muito importante você entender. Eu quero ampliar um pouco mais o seu entendimento sobre isso. E não são só os eleitos da graça que vão a Jesus. Todo ser humano vai comparecer diante dele. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Amém? Abre, por favor, aí, Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Vai construindo na sua mente que todo ser humano é de Jesus. Vou ousar afirmar isso nessa noite. Amém? Vamos para as bases bíblicas. João, capítulo 1, verso 10. E digo mais, não é só ser humano não, os anjos também são de Jesus. João 1, 10, igreja, o que diz aí no texto? Bem rapidinho, 10 e 11. O verbo estava no mundo, o Logos se fez carne. O Logos estava no mundo. O que diz aí na sequência? O mundo, diga assim, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu. O que era seu? O mundo. Tudo que existe. Veio para o que era seu. E os seus, né, a sua propriedade, já que somos dele, não o receberam. A gente costuma falar que são os judeus que rejeitaram Jesus. Mas não foi só os judeus que Jesus criou. Jesus criou todo o mundo. O Logos é o construtor, é o chefe de obras. Como diz lá no texto, é o arquiteto de Deus. Deus idealizou, a palavra construiu. Deus idealizou, a palavra entrou em ação com o seu poder e fez todas as coisas surgirem. Quero que você entenda isso de maneira mais ampla. Não é só os convertidos que vão a Jesus, atraídos por Ele. Jesus é dono de todas as coisas, junto com o Pai. Amém? Mas o mundo foi criado por Ele, por meio dEle. Para ficar mais claro ainda, Paulo falou assim em Colossenses 1,16. Abre aí, por favor. Só esse versículo é o suficiente. Paulo faz uma síntese daquilo que o olho humano não viu. Se não tivesse nessa palavra aí, nós não saberíamos. Colossenses 1,16. Uma palavra transcendente, que vai lá na fundação do universo. Quando tudo foi gerado. Queria que você lesse em voz alta para entronizando o conceito. Vamos lá, igreja? Lê comigo aí, por favor. Pois nele, diga assim, pois nele. Nele o Cristo, nele o Logos, nele o Verbo de Deus. Pois nele o que, igreja? Foram criadas todas as coisas. E todas as coisas exclui exceção. É tudo. E que mais? Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, igreja? Não tem nada que exista que não tenha sido criado através do Filho. Nada. Nada existe sem ter sido gerado por Ele, por meio dEle. Tudo passa pelo verbo da vida, pelo Logos. E aí Paulo começa a enumerar principados, potestades, tronos, soberanias, anjos. O que é visível ao olho humano, o que os olhos humanos não conseguem enxergar. O mundo
físico, material, o mundo espiritual, tudo foi criado por ele, por meio dele e depois dedicado a ele por Deus. Quero que você entenda isso de uma vez, em nome de Jesus. Tudo é do Filho. O Pai criou todas as coisas pensando em dar tudo para o Filho. Você não se esforça para dar o melhor para o seu filho? Você não se esforça para dar a melhor educação, para dar condições para o seu filho? A palavra de Deus diz que os pais entesouram para os filhos. Não é isso, queridos? Imagina Deus, que já criou todas as coisas pensando, eu vou usar meu filho para criar tudo, e depois vou dar tudo para ele. É tudo dele. Nada existe sem esse modo de Deus de trazer a existência através do logos da vida. Amém? Todo mundo entendeu? E se tudo foi criado por ele, anjos, principados, potestades, seres humanos, tudo é dele. Tudo é para ele. Abra, por favor, agora em Efésios, capítulo 1, verso 7. Efésios 1, 7. Tudo converge no Cristo, tanto homens como anjos. Efésios 1, 7, então vamos ler até o verso 12. É importante entender isso, irmãos. Vou provar a vocês, queridos. Até aqueles que não reconhecem Jesus são dele. São dele. Não há nada que escape a essa origem. A palavra do Senhor diz assim, Efésios 1, 7, já está aqui, né? Vamos ler aí. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É óbvio que no plano eterno de Deus, ele queria resgatar seus filhos através do sangue de Jesus. O Cordeiro foi declarado morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Ele não é um plano B. Deus não foi pego de surpresa. Estava tudo planejado, tudo antecipado. O plano perfeito de Deus. Deus sabia que o homem ia se corromper. Deus sabia que o homem ia ficar debaixo do jugo do maligno. Mas no plano de Deus existia a graça. A graça para tirar os filhos das trevas para a luz. Para alcançar cada um dos filhos de Deus. Ao longo desse período todo de anos. Nenhum filho de Deus que o Pai conheceu de antemão deixará de ir a Cristo. Absolutamente nenhum. Quantos creem nisso? Não importa quem ele seja. Amém? Às vezes eu fico até falando com alguns irmãos dos bastidores. Vou falar publicamente. Vou ter essa ousadia. Vocês sabem que eu não gosto do presidente. Tem alguém que não sabe disso? Publicamente estou falando. Eu não gosto dele como pessoa. Acho uma pessoa danosa para a nossa sociedade. Porém, queridos, não posso excluir a possibilidade de ser um eleito. Posso excluir isso? De ninguém. Sabe que ele pode ser um eleito? A irmã Lenice acabou de destacar aqui na sua palavra que a mãe do irmão José veio a Cristo com mais de 90 anos. Nós nem pudemos colocá-la dentro da piscina, nós batizávamos numa piscina, né? Da irmã Sheila. Nós nem pudemos colocar, ela era tão frágilzinha, bem magrinhazinha. Eu batizei os outros na água, né, por imersão, como é o batismo propriamente dito. Tem que ter imersão total. Mas ela era frágil. Não dava para descê-la e fazer o mesmo processo. Foi uma das poucas vezes que eu batizei alguém por aspersão. Não dava, era questão de saúde. Pegamos um jarro de água e tchum! E ela ficou feliz da vida. Foi batizada do mesmo jeito. O outro caso que eu batizei alguém por aspersão foi lá na Paraíba. Uma das primeiras viagens da Paraíba. Fomos na casa de uma irmã em Cristo que creu, mas estava tão debilitada na cama, ela não tinha condição de ficar em pé.
Ela ficava o tempo todo deitada. E era mãe de irmãos que foram aqui da igreja, lá na Paraíba. Irmão do Francisco, mãe da Daniele Pontes. E nós fomos naquela casa porque naquela época não tinha YouTube. Ao vivo ela ouvia a mensagem. Ela ouvia as gravações na bolacha de CD. E ela ouvia todas as pregações, botava um áudio para ela ouvir, e ela creu. E aí perguntou, pastor, ela pode batizar? Ela crê? Então pode. Aí eu fui lá para a cidadezinha deles, acho que é Cacimba de Dentro, cerca de uns 40, 50 minutos ali onde nós estávamos em Araruna. E aí vendo aquele estado daquela mulher na cama, querendo um batismo, mas não tinha a menor condição de locomovê-la. Tamanha a debilidade dela. Também fiz a mesma coisa, batizei ela por aspersão na cama dela, jogando apenas algumas gotas de água sobre a sua cabeça. Deus sabe todas as coisas. Não é esse o padrão, mas devido à circunstância, nós abençoamos assim mesmo. Queridos, todos que são de Cristo, não importa a condição, se está num leito de morte, se está enfermo, se moralmente está enfermo, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que a graça é superabundante. O pecado pode ser grande, mas a graça é maior ainda e cobre. Então, queridos, o Senhor vai atraindo pela graça os seus eleitos de todas as partes, de todos os lugares. Precisamos falar disso na igreja. Precisamos falar disso lá fora. Jesus te ama. Essa simples frase é verdadeira. Amém? E Ele vai alcançar os seus em todo lugar, irmãos. Quantos sabem aqui que está tendo um avivamento lá no Irã? Sabe o Irã que está em guerra com os Estados Unidos? Sabe o Irã que é berço do xiitismo, né? A ala mais radical do Islã xiita. Vocês sabiam que tem igreja surgindo no Irã? Sabe como é que está acontecendo isso, irmãos? Jesus não é pela pregação. Jesus tem se manifestado em sonhos para os islâmicos do Irã. Ele vai alcançar os seus. Não é o normal isso, não é? Mas Jesus converte eles enquanto estão dormindo. E está havendo um grande avivamento naquele povo lá, irmãos. Depois procura na internet, você vai ver. Já tem igrejas grandes lá, logicamente com risco de perseguição pelo Estado, pela radicalismo islâmico. Mas tem um povo lá que crê em Jesus. E sabe como é que Jesus alcançou? Através de sonhos. A graça, né? Está escrito aqui no texto. Verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Agora leia o verso 10, querido, que é o chave, vamos lá. De fazer convergir nele. O que é convergir, irmãos? Olha, vem daqui, vem de lá, vem de cima, vem de baixo, vem de trás, e todos vão para o mesmo ponto. Quantos entenderam? Jesus disse, ser levantado, e quando eu for levantado, a todos atrairei para mim. Ele é o ponto central. E todas as coisas no universo convergem nele. Todos, de todos os lugares, de todos os lugares. Vamos ler novamente. Verso 10, igreja. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora diga comigo aí, ó. Todas as coisas. Amém, queridos? Todas as coisas. Tanto as do céu. Eu me perdi aqui, deixa eu colocar aqui os meus olhos no texto. Oh, Jesus. Tanto as do céu, como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, igreja, para terminar esse trecho, vamos lá? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Diga assim, todas as coisas, no céu e na terra, convergem em Cristo. Amém, por santo? Todas as coisas. E é muito abrangente, porque é tudo. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Eu quero mostrar a vocês que mesmo aqueles que não são atraídos pela graça, mesmo aqueles que ignoram o nosso Salvador, um dia vão encontrá-lo. Jesus foi escolhido por Deus para presidir o julgamento. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Sabe quem vai estar lá no trono branco? Jesus. E sabe o que vai acontecer? Pensa. Pessoas que passaram na terra sem conhecer Jesus. Pessoas que serviram outros deuses. Pessoas que estão seguindo Alá até a morte. Que estão seguindo Buda. Que estão seguindo Brahma, Vishnu. Que estão seguindo Oxóssi. Que estão seguindo qualquer outra entidade que queira. Pessoas que morreram no Islã, por exemplo, pensando que encontraram não sei quantas virgens no céu deles lá. Se deram mal. Morreram cheios de sede de encontrar um monte de virgem. Deve ser interessante, né? As almas confundidas depois de morta. Que continuam vivas, continuam conscientes. Cadê as virgens? Estou vendo um monte de outras almas aqui. Do lado dos condenados. E vai ser muito mais interessante quando eles voltarem ao corpo. Porque aí eles vão dar de cara com quem? Com Jesus. Todos os seres humanos vão ver Jesus. De todos os tempos, de todas as épocas, de todas as nações. Não há ser humano que não vá a Jesus. Só que alguns vão já com a sentença no pescoço. Só para receber dele, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ele dará o decreto. Quantos entenderam, diga amém. Eu posso dizer que o budista vai ver Jesus? Vai. Eu posso dizer que o idólatra vai ver Jesus? Vai. Eu posso afirmar que todo assassino verá Jesus? Vai. Todo pedófilo verá Jesus? Vai. Porque ninguém vai escapar desse encontro. Vamos estar entendendo? Para nós, Jesus é maravilhoso. Para ele será terrível. Para nós é voz de amor. Para ele será de sentença. Mas todos irão até Jesus. Vamos concluir a palavra. Filipenses capítulo 2, verso 6, igreja. Do verso 6 até o 11. Filipenses 2, 6. Todos confessarão que Jesus é o Senhor. Quantos estão com os olhos no texto? Já está aqui atrás, já, né? Mais uma vez, Paulo fala de maneira transcendente. O que o olho humano não viu, mas foi revelado a ele. Ele diz assim, no verso 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus o Pai. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo em português, escravo no original. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, o Logos que era Deus, o Logos co-criador do universo, se esvaziou e se tornou carne. Aquele que era todo poderoso com o Pai e estava com o Pai na eternidade, agora está numa forma humana, mortal. Sente dor, sente calor, sente fome, sente sede, sente frio.
O Deus que tudo criou junto com o Pai. Quantos podem dizer amém? A encarnação do Logos, a sua humilhação, a sua redução proposital, é a maior prova de amor de Jesus por nós. Qual Deus faria isso? Morrer pelos seus súditos? A palavra do Senhor diz que ele foi reconhecido em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora leia o verso 10, igreja, vamos lá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aonde, igreja? No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos dizem amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Presta atenção, preciso salientar isso. Paulo diz que o nome de Jesus, ao nome dele, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a dimensão do universo criado. Os anjos, principados, tronos, se dobram diante do Cordeiro. Os homens na terra, no mundo dos viventes, se dobrarão diante do Cordeiro. Pastor, e os incrédulos, e os ímpios, e os corruptos, e os assassinos, e os pedófilos, e os loucos, e os drogados, todos se dobrarão diante dele. Entenda isso em nome de Jesus. Isso não é um ideal. Eu gostaria que todos crescem em Jesus. Não é isso que está sendo dito aqui. Isso é uma afirmação profética. Todos vão se dobrar diante dele. Todos vão reconhecê-lo como o Senhor. Nem que seja no trono branco, mas vão reconhecer. Quantos entenderam? Na volta do nosso Salvador, quem não quiser reverenciá-lo será morto. Quem tiver com a marca da besta já vai ser condenado. Mas as nações restantes, os que sobrarem da grande tribulação, todos se submeterão a Jesus. E a palavra vai se cumprir. Eles não vão crer por fé, eles não vão crer pela graça, eles vão estar vendo Jesus. E terão que subir de ano em ano para adorar o Rei durante 1000 anos. E reverenciá-lo como Rei, como Senhor. Essa palavra não é um ideal, ela é uma profecia. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus disse: o Pai me deu todas as coisas. Ele recebeu tudo do Pai. Ele recebeu a igreja, ele recebeu os perdidos do mundo, ele recebeu os anjos, ele recebeu todas as coisas. Amém, povo santo? Então entenda isso com mais amplitude, com mais amplidão, né? Amplitude é melhor do que amplidão. Amplitude de entendimento. Tudo é de Jesus. Tudo. O ímpio que não se dobra a Jesus é dele sem saber, como criatura. Tudo é de Jesus. Por isso o nome dele está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra, debaixo da terra. Por isso ao nome de Jesus se dobram os principados e potestades. Por isso podemos fazer obras no nome dele, porque não há nada nem ninguém que possa resistir a esse nome. É o nome mais poderoso do universo. Amém, povo santo? A ele
a honra, a Ele a adoração. A palavra de Deus diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé nessa hora, igreja. Aleluia.